Bom, gente, eu queria começar falando, vocês já começaram a falar um pouco disso na coletiva, mas sobre a questão de não ser ser uma dramédia, né? De ter momentos em que o drama prevalece e outros momentos em que há mais humor, que é um filme leve, apesar de ter um tema pesado. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre essas nuances todas, estava falando até na entrevista com a Marieta, sobre como o humor é uma ferramenta de sobrevivência também. Olha, né? Se a gente colocar muito isso no filme, a gente sai do filme sentindo uma leveza, assim, apesar de ser um tema tão denso. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. O blog da Clélia, que gerou o livro Estou com Câncer, daí, ele tem esse lugar, sabe, de misturar humor e misturar drama e você se vê rindo e depois você se vê emocionado, chorando. Então, eu acho que um dos grandes desafios foi transportar esse espírito para o filme, porque eu acho que tem um dado muito humano aí, sabe, da vida, né? Eu tava até falando, assim, a gente tava conversando assim, quem nunca falou, sei lá, de repente se viu sorrindo, falando uma piada num velório, sabe? Ou você tá com uma amiga vivendo um momento super feliz, daqui a pouco você fica emocionada, abraça, tá lá os prantos. Então, eu acho que a vida é feita de momentos que às vezes são engraçados e às vezes são dramáticos, como o blog da Clélia, e que é inspiração pro filme, então o filme também. Né? Então era essa vontade de se aproximar da verdade, do frescor. Sim. E eu acho que assim, também o humor é uma ferramenta muito importante para você falar algumas verdades, né? Que você absorve muito mais fácil do que vamos ter uma DR sobre determinado assunto. Então acho que essa opção foi meio para alcançar o maior número de pessoas também, né? Sim. Quando eu escrevi, quando que foi passado pro roteiro do filme, eu acho que a ideia era falar com o maior número de pessoas. Aí você é essa pessoa, você é essa pessoa que a gente está, às vezes, vivendo, sei lá, um drama, e aí você vai e faz uma piada, sabe? Então... então acho que... Então, quando eu tava assistindo, eu até lembrei de uma cena de Vai na Fé, que é a da morte da personagem da Cláudia Hanna, que eu esqueci o nome. Mas que eu chorei muito, mas que deu uma sensação de que bonito isso, sabe? Que é parte da vida também, assim como a doença, a morte, enfim, parte da vida, mas a gente tem uma sensação de que não é apenas triste, é triste também outras coisas, assim, que acho que dá essa dimensão de humanidade, né? Também de uma forma mais palatável da gente consumir esse conteúdo, né? Enquanto brasileiros também, que a gente gosta de ter mais humor, mais uma coisa mais leve. É a Ana Cláudia Quintana Arantes, que é um farol, foi um farol para essa cena, e também, né, a gente conversou com ela para esse filme algumas vezes. Eu acho que ela fala muito disso, né? Porque a morte é um dado certo. Então, por que a gente fala tão pouco disso? Porque, na verdade, quando a gente fala da morte, a gente, na verdade, está falando da vida e de viver a vida. E quando a gente assume que a gente tem a certeza da finitude, que a gente vai morrer, mesmo que seja através de um susto, de um diagnóstico de câncer, que lembra a gente, né, dessa finitude que pode vir, né, que vai vir. Sim. Eu acho que isso faz a gente olhar para a vida de outra forma. Então o filme é sobre isso, sobre olhar para a vida de uma nova forma, de outra forma. E além da questão da doença, me marcou muito ser um filme sobre mulheres, né? Sobre como a gente leva a vida, sobre carga mental, sobre como a gente que segura a barra uma da outra. Como é que vocês esperam que o filme toque as mulheres também? O que vocês esperam que ele provoque nas mulheres, assim, pra refletir, pra gente sentir? Essa palavra que você usou, né, da carga mental, que não vai embora. Até tem essa frase. É uma frase no filme. Tem uma hora que a carga mental não vai embora, porque essa mulher, ela, né, então tem que ser múltipla, né, e tem também essa ideia que nenhuma mulher jamais será o que realmente esperam dela, porque a gente tem que ser tanta coisa, é impossível. Então, sim, obrigada por essa pergunta, porque eu acho que tem também esse lado... da Clara, né, com acidente em virgem, ou seja, que ela acha que ela controla tudo, organiza tudo, até que não. E a gente vê ela quebrar, e a gente vê quem é que está em volta dela, que ajuda ela a se reerguer. Então vem a amizade, vem a sororidade, vem tanta coisa, vem não só o olhar dela, de ter a coragem de olhar para a vida de outra forma, mas tudo que ajuda a gente a se reerguer. Então, neste sentido, é um filme que também fala muito sobre saúde mental. Sim. E também temos os homens, né? Porque os homens também vão ser público desse filme, eles também vivem com a gente, assim, eles vivem com as pessoas que também têm diagnósticos de câncer. O que vocês esperam de que forma o filme possa tocar os homens também, assim, que eles podem tirar disso? A gente tem tido muitos depoimentos, a gente tem feito algumas cabines para um público mais, né, primário, que a gente chama, e a gente tem tido muitas cabines e os depoimentos são muito emocionantes, né? Nossa, como isso iluminou o que eu pude entender, o que a minha mulher estava sentindo.
Porque é também muito difícil pro parceiro, pro companheiro, Sim. entender o que aquela mulher está passando naquele momento. Como o câncer de mama é um câncer muito visível, né, sofre mudanças físicas, etc., impacta muito fortemente na sexualidade, nas relações amorosas, né? A mulher fica um pouco insegura. Então, e o homem 3 vezes mais inseguro. Se mulher é insegura, o homem é muito mais, né? Vamos combinar. Então, isso também eu acho que vai trazer essa discussão e trazer esse ensinamento. Espero que sim, que eles se vejam ali e entendam o que é que uma mulher passa numa situação como essa. E acho que é um tema amplo, esse tema de você encarar a sua própria humanidade, sua própria fragilidade humana, que é o tema, né, se a gente for abrindo assim, é um grande tema do filme, e eu acho que isso fala com todo mundo. Teve alguma cena que foi mais marcante, mais desafiadora pra vocês? Nossa, são tantas. Mas a cena da praia é uma cena que foi muito desafiadora e muito marcante também. Foi desafiadora porque a gente estava, né, filmando na praia à noite, a gente sabia que ela ia ter que tirar a roupa, entrar na água, a gente montou também do ponto de vista... a gente montou um trilho muito grande, porque a gente queria que essa corrida até a água fosse num plano só. Então, porque, né, pra gente ver essa transformação, então, era desafiador em todos os sentidos. Tinha que passar a emoção, a gente tinha... Eu falava, gente, essa cena tem que chorar. Tem que ser uma cena daquelas que a gente chora sorrindo. Então, quando você já almeja esse lugar, sabe? Eu espero que tenhamos chegado lá, mas era difícil em tudo. De noite, com a Natália menor de idade, numa praia, com aquele trilho, com aquela mecânica, com uma cena que envolvia as atrizes se exporem de E aí a gente vários botou uma sentidos. música sensacional. Então essa pra mim foi uma cena extremamente desafiadora, que assim, quando acabou eu lembro da gente comemorando, conseguimos realizar. Sim. Bom, Clara, só pra gente terminar, eu queria saber como é que foi pra você se ver a sua história e perdão. Apesar de ser uma personagem, né, que é diferente, que é uma profissão diferente, etc., mas é a sua história, como é que é ver isso no cinema, assim, numa telona, as emoções, né? No momento que a gente começou a gravar, eu percebi que não era mais a minha história. Era uma história de muitas e muitas mulheres, né, que são diagnosticadas tipo, com câncer de mama ou que têm um diagnóstico similar e que precisam ressignificar a vida. Então, acho que o grande trunfo desse filme é que o câncer de mama quase é um pano de fundo e ele fala exatamente sobre ressignificar a vida, sabe? Sobre o que eu posso fazer para viver melhor, o que eu posso fazer para, né, me relacionar melhor com as pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que é sobre isso. Eu vi já com certo distanciamento, essa história deixou de ser minha há muito tempo. É nossa. Sim. Com muita gente que vai assistir.